Olá, você assiste a partir de agora a um panorama de produções das TVs do Legislativo Brasileiro. São reportagens especiais feitas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, a Assembleia do Rio Grande do Sul discute a saúde pública diante da crise financeira do Estado e parlamentares do Ceará fazem audiência para conhecer as necessidades dos imigrantes africanos. Direto do Congresso, Câmara analisa a situação dos presídios brasileiros e o Senado discute formas de combater o preconceito contra pessoas com nanismo. Na Janela Cultural, vamos ao Rio Grande do Norte conhecer a história e as tradições de um herói nordestino, o Vaqueiro do Sertão. O Rio Grande do Sul está enfrentando uma das piores crises financeiras da sua história. E um dos setores mais prejudicados é a saúde. Um encontro da Frente Gaúcha em Defesa da Saúde Pública reuniu parlamentares, servidores e o secretário de Saúde do Estado na busca por soluções. O encontro, que reuniu entidades ligadas à área da saúde, foi a oportunidade para apresentar um diagnóstico da situação. Os desafios no atendimento do SUS e os serviços prestados pelas Santas Casas, por exemplo, foram detalhados em um painel que durou praticamente 3 horas. Os mais interessados no debate eram os servidores, especialmente os da área da saúde. Eles estavam focados em 2 assuntos que atravessaram toda a discussão: a regularidade dos repasses e novas fontes de recursos para a saúde. Nós precisamos buscar imediatamente outras fontes de financiamento. O governo federal, por exemplo, aplica 4% do que arrecada em saúde. Nós precisamos chegar a 10% rapidamente. Em mais de 200 cidades gaúchas, as Santas Casas representam a única porta de atendimento para a população através do SUS. Nos últimos anos, estes hospitais sofreram uma defasagem de mais de 400 milhões de reais, fruto de uma tabela que não é reajustada faz tempo, segundo a Federação das Santas Casas. Em Canoas, o secretário da Saúde também faz coro por estabilidade no financiamento da área. Essa instabilidade de repasse, a gente não tem uma previsibilidade dos repasses, ele tem gerado uma dificuldade extra para o sistema, que é nós não conseguirmos garantir a continuidade e a qualidade do acesso das pessoas. Se você amplia o tempo de espera para consulta, amplia o tempo de espera para cirurgia, você gera uma sobrecarga no sistema, nas emergências, no sistema de urgência e emergência. Nós tivemos uma melhora muito importante em 2013 e 2014, quando o Estado passou a aplicar os 12% que a lei determina que aplicasse em saúde, mas já ao final de 2014 e 2015, a instabilidade de repasses, os atrasos e os cortes começam a gerar um ambiente de demissões de servidores, de redução de atendimentos nos hospitais. Para o deputado Ronaldo Santini, que participou do encontro, uma saída para equilibrar as finanças da saúde e sanar dívidas seria o retorno da CPMF. A alíquota passou a vigorar em 1997, no governo FHC. Em 1999, foi substituída pelo IOF e restabelecida em junho do mesmo ano. Tem várias coisas sendo gestadas, inclusive o retorno da CPMF, que eu acho que é uma das taxas mais verdadeiras que se instalou no país. Em meio a protestos e um discurso interrompido várias vezes pelos servidores, o secretário da Saúde revelou que a dívida do Estado com os hospitais já chega a 150 milhões de reais. Mas adiantou que o governo vai abrir uma linha de crédito no valor de 230 milhões via Banrisul para saldar a dívida. Isso vai colocar os hospitais que durante o ano de 2014 receberam durante 9 meses só e não receberam durante os 3 últimos meses, nós vamos pagar não só os 12 meses do ano de 2015, como também nós vamos pagar esses 3 meses que não foram pagos no ano passado, no ano de 2014.
Dessa maneira, eles poderão enfrentar o final do ano, o pagamento de 13º, com recurso no caixa. Ou seja, o Estado não ficará devendo absolutamente nada a toda a rede hospitalar. Enquanto isso, em Rio Grande, no sul do estado, Muriel e a equipe do setor de cardiologia não deixam de atender nenhum paciente. Tá complicado de trabalhar, só que mesmo assim lá, acho que foi a única cidade que não reduziu o SUS, que continua trabalhando normalmente, e o funcionário trabalha meio abatido, né? Dando suporte para o paciente que infelizmente não tem nada a ver com a situação. O Ceará vem recebendo um número cada vez maior de estrangeiros, vindos principalmente de países africanos. A Assembleia Legislativa fez uma audiência pública para ouvir as reivindicações desses imigrantes. São vários os motivos que trazem imigrantes para o Ceará. Alguns vêm à procura de trabalho, outros vêm em busca de proteção no caso dos refugiados, e a maioria vem estudar. É o caso de Honório, de Guiné-Bissau, que está aqui desde 2008. Agora, no segundo semestre, o estudante que estagia na Receita Federal vai concluir o curso de Ciências Contábeis. A situação dele hoje não é complicada, mas pouco tempo após ter chegado aqui, passou pelas mesmas dificuldades que os colegas africanos continuam enfrentando. O maior problema quando você chega aqui no Ceará é regularizar a sua situação, porque o visto que todos os estudantes africanos vêm para cá é de 1 ano prorrogáveis. Agora, muitas das vezes as pessoas que estudam nas faculdades privadas têm que pegar a declaração para fazer a renovação do carteira de visto dele na Polícia Federal. Mas muitas das vezes, se você estiver em débito com a faculdade não dá a declaração. O Departamento de Imigração da Polícia Federal recebe muitos pedidos de permanência no Ceará. Só em 2015 já foram 398 solicitações de africanos de Cabo Verde, 158 de Guiné-Bissau e 31 de São Tomé e Príncipe. Muita gente que chega ao estado até fica por um tempo, mas em alguns casos são registradas deportações por causa da permanência ilegal. As reivindicações da população africana que está no Ceará foram ouvidas na audiência pública realizada nesta quarta-feira. Para o propositor do debate, deputado Renato Roseno, é importante discutir a elaboração e o aperfeiçoamento de políticas públicas para os imigrantes. O nosso trabalho aqui é dar visibilidade a situações de xenofobia, ou seja, de preconceito a estrangeiros, de racismo que esses africanos sofrem e também de fraude. Muitos vieram para o Ceará fraudados, eles foram enganados de que aqui encontrariam situações que de fato não encontraram. Temos demandas muito objetivas, como a demanda de vistos, de renovação dos vistos, de oportunidades de aprendizado profissional e de trabalho, bem como de enfrentamento ao racismo. Era para esses estudantes, após se formarem, voltarem ao país de origem para levar o que aprendeu e tentar fazer com que isso melhore o seu país. Só que muitos deles, para não dizer a maioria, após formados, tentam ficar no Brasil e quando não conseguem o visto, acaba ficando ilegalmente. E a gente tem tentado verificar, até em parceria com as universidades, para que elas forneçam para a gente esses estudantes que saíram das universidades ou aqueles que se formaram, para que a gente possa fazer esse controle e então autuá-los e notificá-los a deixar o país. No próximo bloco, a situação dos presídios brasileiros é debatida na Câmara. E no Senado, uma audiência pública dá voz às pessoas com nanismo. Não saia daí, a gente volta em um minuto.